Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama e vamos aqui para esse giro de notícias e também pré-jogo. Afinal de contas, o Vasco entra em campo hoje às 19 horas, 7 horas da noite, para encarar o CRB aqui na cidade de Maceió, no estádio Rei Pelé. Vamos falar aqui tudo sobre essa partida, as prováveis escalações de Vasco, de CRB. O Vasco que deve ter pelo menos 2 alterações no seu time titular. Vamos falar da arbitragem também, o árbitro que tem um detalhe peculiar, né? Já participou aí de um reality show. E vamos dar uma passada aqui também na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, né? A rodada se encerra hoje, mas tivemos jogos na terça-feira. Tivemos jogos ontem, inclusive, com derrota do Grêmio, que é o favorito aí nessa Série B de Campeonato Brasileiro. Então vamos aqui atualizar tudo e falar muito sobre Vasco e CRB, beleza? Antes da vinheta rodar, eu conto com você. Deixa aquele like que é muito importante. Se inscreva também aqui no canal e a vinheta rodou. E então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. Esse vídeo que tem o oferecimento do OneFootball, o melhor e mais completo aplicativo para você ter no seu aparelho celular. Se você quer ficar bem informado com tudo que está acontecendo na Série A, na Série B do Campeonato Brasileiro, eu recomendo você ter o OneFootball. É um aplicativo gratuito que você baixa aqui na descrição desse vídeo. Lá você encontra a tabela, próximos jogos, enfim, tudo sobre o Campeonato Brasileiro, sobre o futebol brasileiro, sobre o futebol em geral também, né? Tem tabela lá de campeonato alemão, campeonato inglês, enfim, tem tudo no aplicativo OneFootball. Link na descrição e também no QR Code que apareceu agora na sua tela, só você apontar a sua câmera e baixar de graça. E a gente começa aqui olhando tabela, né? Olhando rodada de Série B do Campeonato Brasileiro, porque tivemos alguns jogos, né, durante a semana dessa segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E tivemos aí alguns resultados importantes, né? O favorito Grêmio segue sem vencer na competição, né? Empatou na estreia contra a Ponte Preta e agora foi derrotado em casa pela Chapecoense. Vamos destacar aqui também o Bahia, que conseguiu a segunda vitória seguida e começa aí dando uma arrancada interessante na Série B. Tá aparecendo já aí na sua tela a tabela de jogos e a gente vai ver aqui os resultados. Na terça-feira, o Vila Nova empatou com o Novo Horizontino por 0-0, jogando lá em Goiás. Aí você vê a fragilidade do time do Vila Nova, né, que empatou com o Vasco em São Januário, tendo inclusive chances de vencer o jogo. Empatou jogando em casa com o Novo Horizontino, que é um candidato aí na parte de baixo, um candidato ao rebaixamento, o time que foi rebaixado no Campeonato Paulista. Também na terça-feira o Cruzeiro venceu o Brusque por 1-0. O Cruzeiro, que perdeu para o Bahia na primeira rodada, se recupera nessa segunda rodada jogando no Mineirão e vence por 1-0. O Criciúma venceu o Londrina 1-0 também, e quem marcou o gol da vitória do Criciúma foi Marquinhos Gabriel. Isso mesmo, Marquinhos Gabriel marcou o gol do Criciúma. E aqui talvez o resultado mais surpreendente, né, da rodada: o Grêmio foi derrotado jogando na Arena do Grêmio em Porto Alegre por 1-0 pela Chapecoense. E o Grêmio em 2 jogos tem apenas 1 ponto, empatou em casa com a Ponte e agora perdeu para a Chapecoense. Nos aflitos, ontem à noite, o Náutico foi derrotado pelo Bahia por 1-0. O Bahia, que começa aí muito bem a Série B do Campeonato Brasileiro, derrotou o Cruzeiro e agora derrota o Náutico fora de casa. Hoje teremos as seguintes partidas: Operário e Ponte Preta jogam hoje de manhã no Paraná. Teremos à tarde Ituano e CSA, Sampaio Corrêa e Tombense, Guarani e Sport, e o jogo que encerra a rodada às 7 horas da noite, CRB e Vasco, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Então essa é a segunda rodada do Brasileirão Série B, que o Vasco consiga, né, contra o CRB, uma vitória aí para ficar ali no bolo entre os primeiros colocados desde o início do campeonato. Bom, e agora vamos aqui falar sobre CRB e Vasco, né, partida que acontece às 19 horas, 7 horas da noite, no estádio Rei Pelé, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Como vocês sabem, eu estou aqui em Maceió e irei para essa partida logo mais, né, por volta aí das 4 da tarde. Já devo estar saindo em direção ao estádio para ficar ali fora, filmar algumas coisas, trocar uma ideia com a galera, né, o pessoal que está vindo assistir o jogo. Expectativa de um bom público, né, porque o CRB vem de título alagoano, então o pessoal do CRB está bastante animado. E claro, os vascaínos aqui da região, o pessoal de Maceió, das cidades vizinhas,
de Sergipe, de Pernambuco, outros estados, enfim, muita gente aproveitando o feriado também para vir a Maceió acompanhar o Vasco. Como todo mundo sabe, o Vasco vem de um tropeço em casa, precisa se recuperar, empatou na estreia com o Vila Nova por 1-1 e precisa, né, pontuar fora de casa. Que aí você pontua fora de casa, aquele ponto que você perdeu em casa você recupera, que agora fica em 2 jogos, 4 pontos, não fica algo tão ruim assim. Já o CRB faz hoje a sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. O CRB não jogou na primeira rodada porque estava ali na disputa, né, da final do Campeonato Alagoano. Então o seu jogo da primeira rodada foi adiado. Então hoje é a estreia do CRB no Campeonato Brasileiro. E vamos dar uma olhada aqui como vem o provável time do CRB. O CRB que é comandado pelo treinador Marcelo Cabo, aquele mesmo que comandou o Vasco no ano passado, né, no início da Série B, e depois acabou sendo demitido. A tendência é que Marcelo Cabo mande a campo a base da equipe que foi campeã alagoano. Pode fazer ali uma mudança pequena, um ajuste aqui, outro ali, dependendo do desgaste do elenco, mas a tendência é que ele mantenha a mesma equipe. O CRB que nessa semana perdeu o atacante Marcinho, que foi negociado com o Avaí, e com isso deve promover a estreia de Fabinho, ex-Mirassol, na equipe titular. A provável escalação do CRB é a seguinte, está aparecendo aí na sua tela. No gol, Diogo Silva, aquele mesmo, Diogo Silva que já foi o goleiro do Vasco. Na lateral direita, Raul Prata ou Reginaldo. Na zaga, Gum e Gilvan, uma zaga com bastante experiência, com Guilherme Romão na esquerda. No meio, Claudinei, Iago, Rafael Longini ou Fabinho e Richard. E na frente, Vico e o experientíssimo Anselmo Ramon. Esse é o time do CRB que vai a campo hoje para enfrentar o Vasco. E como vem o Vasco? É sobre isso que a gente fala agora. O Vasco viajou para Maceió com 2 novidades, né, na relação de jogadores. O Gabriel Dias, lateral direito, e o Eric, atacante. 2 novidades, jogadores recém-contratados. A tendência é que Gabriel Dias comece hoje como titular. Já o Eric deve ficar no banco de reservas como opção para o segundo tempo. Uma outra mudança que deve acontecer hoje também é a entrada de Figueiredo. Figueiredo deve ganhar a posição do Bruno Nazário na equipe titular do Vasco. Com isso, a provável escalação do Vasco é a seguinte: Thiago Rodrigues no gol, Gabriel Dias na direita, Quinteiro, Conceição e Edmar fechando a defesa, Zé Gabriel, Yuri Lara e Nenê no meio campo, na frente Gabriel Peck, Figueiredo e Raniel. Esse é o provável time do Vasco hoje para encarar o CRB. Vamos dar uma passada aqui agora na arbitragem antes de ir embora. E olha só, uma curiosidade, hein? O árbitro de hoje é esse aí, Diego Pombo Lopes, da Bahia. E ele, meu amigo, já foi participante do reality show A Fazenda. Isso mesmo, teremos um ex-fazendeiro apitando a partida entre CRB e Vasco hoje. E aí, tomara que ele não bagunce o jogo, né? Tomara que faça uma arbitragem tranquila aí, senão a gente vai ter que mandar ele pra roça. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Deixa aqui o seu palpite também nos comentários. Eu vou palpitar aqui 1-0 Vasco no sufoco. Vai fazer 1-0, vai passar pressão o jogo inteiro, mas ganha o jogo. 1-0 Vasco. E eu quero também o seu palpite nos comentários. Tamo junto, um abraço, até a próxima. A gente se vê lá no estádio Rei Pelé. E depois do jogo, é claro, tem pós-jogo aqui no canal, direto do estádio Rei Pelé. Um abraço, até a próxima. Fui.